Durante muito tempo, a gente pichou Jacó como sendo um usurpador, um ladrão, um malfeitor. Mas se você parar para entender a história, você vai ver que Jacó negociou com ele, como qualquer outra pessoa negociante negocia com você. Você chega, quer vender um carro para mim, aí você chega assim e diz: bispo, olha, eu quero vender esse carro, quanto você quer no carro? Aí eu quero 20 mil reais. Eu vou chegar para você e vou dizer: irmão, eu te dou 10. Eu te dou 10, porque se ele vale 20, eu pago 10 para você, vendo ele por 20, recupero os meus 10 e ganho mais. Isso é errado? É errado? Não é errado, claro que não. Então foi justamente isso que Jacó fez com Esaú. Esaú chega lá com fome, morrendo de fome, e pede um prato de comida para o seu irmão. O seu irmão diz para ele: olha, o negócio é o seguinte, olha, eu vou te dar esse prato de comida se você me der o seu direito de primogenitura. Sabe, o direito de primogenitura não significava nada para Esaú, porque se significasse alguma coisa, jamais ele teria trocado um prato de lentilhas pelo seu direito de primogenitura. Assim somos nós. Às vezes nós perdemos coisas tão grandes por causa de coisas tão pequenas. Nos perdemos, nos afastamos de Deus por coisas tão pequenas. E foi justamente isso que aconteceu com Esaú. Agora, uma coisa interessante é que lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, acompanha a linha de raciocínio, fica aqui comigo, ó. Presta atenção, porque eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai falar com você que se encontra cansado, abatido, ferido, machucado, magoado, triste. Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz assim: olha, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, não seja como ele, que por um manjar, uma delícia, um pouco de prazer, o que ele fez? Ele vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, ele largou tudo. Ele se afastou de Deus, não se importou com a promessa, não se importou com a bênção. E a bênção que era para recair sobre a vida dele era algo grande. Deus tem algo grande para realizar nas nossas vidas, como tinha para realizar na vida de quem? De Esaú. Mas só que ele foi fornicador, ele foi profano. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis, todos nós sabemos que, mesmo querendo ele ainda depois herdar a bênção, conseguir de novo aquilo que ele havia perdido, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem coisas que você vai perder, e nem com lágrimas, nem com clamores, nem com súplicas você vai conseguir resgatar de novo. Basta você amar mais o mundo do que as coisas de Deus. Basta você amar mais o mundo do que aquilo que Deus ele tem prometido fazer na sua vida. Por que muitos crentes hoje você vê que mete o pé, solta o freio, vai pular carnaval, vai para gandaia, vai beber, vai se drogar, vai fumar, vai se prostituir? Porque eles não acreditam na promessa, eles não acreditam no milagre, eles não acreditam que Deus pode transformar a vida deles. O que aconteceu com Esaú? Ele não acreditou naquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E quando ele percebeu que ele perdeu, aí ele começou a chorar. Não, eu quero de volta, vai ter que me devolver, vai ter que me devolver. Quando ele percebeu que Jacó não ia devolver, que o pai já tinha abençoado Jacó, o que ele fez? Ele se revoltou. Já viu aquela pessoa que faz negócio com você, combina uma coisa com você, depois se revolta e acha que é você que está lesando ela, acha que é você que está enganando ela? Mas quem vacilou foi Esaú. Esaú deu por um prato de lentilhas o seu direito de primogenitura, a grandeza, o reinado que o pai havia deixado para ele. Ele se revolta e, como se não bastasse, ele começa a perseguir o irmão. Ele falou: só vou esperar meu pai morrer. Quando meu pai morrer, quando Isaac morrer, eu vou atrás de você, vai dar ruim para você. Jacó, o que ele fez? Ele ficou? Não, existem certas situações que a melhor coisa é você realmente sair de determinados ambientes.
Você percebe que existem pessoas que estão querendo criar confusão com você. Você percebe que existem pessoas que estão te perseguindo, estão te caluniando, estão até te ameaçando de morte. A melhor coisa que você tem que fazer é sair daquele ambiente. Mas sair daquele ambiente e confiar em Deus, colocar aquela situação nas mãos de Deus e deixar Deus te guiar, te conduzir. Mas não foi isso que Jacó fez. Jacó, ele saiu da casa do seu pai, da sua mãe, fugido. A mãe dele falou para ele: Jacó, é o seguinte, olha, vai para a casa do seu tio Labão, porque ele não tinha para onde ir. Ele não tinha se programado para aquilo. Existem coisas que não dá para nós programarmos. A pior bomba que existe é aquela que jogam assim em cima do seu colo. Chega repentinamente e você tem que solucionar, você tem que resolver coisas que você não está acostumado. E pode ter certeza que se essa bomba nunca caiu no seu colo, uma hora vai cair no seu colo. E você vai ter que solucionar esse problema sozinho. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele vai dar ouvido para sua mãe e vai em direção da casa do seu tio Labão. Jacó, para você ter uma ideia, ele andou 700 quilômetros. Sabe o que é andar 700 quilômetros? Mas só que não foi uma caminhada qualquer não, foi uma caminhada perturbadora, porque a cada esquina que ele entrava, cada praça que ele parava, cada soldados que ele passava, cada pessoa que ele via vindo ao encontro dele, ele ficava perturbado, ele ficava achando: é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. E ele sabia que o irmão dele era um perito caçador. O irmão dele não ia ter dó, nem compaixão, nem pena dele. O irmão dele ia detonar, ia matar ele. Então foram 700 quilômetros de caminhada, mais de um mês caminhando, com a cabeça cheia, atormentado, medo, pânico, terror, pavor. A Bíblia diz que durante a noite ele ficava ouvindo uivos, e como se não bastasse medo do seu irmão, ele tinha medo também de leões, de bestas feras. Ele tinha medo de salteadores, de ladrões, de assassinos, de matadores. Então foram 700 quilômetros de perturbação. Como de repente pode estar acontecendo com muitas pessoas aqui nessa noite. Os seus dias têm sido difíceis. Você tem vivido dias de perturbação. Você não dorme à noite, você não come, você não bebe. Você não vê uma luz no fim do túnel. Você anda estressada, irada, brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, brigando com os seus filhos. O medo já tomou conta de você. A esperança esvariu. Você não sabe onde buscar, não tem a quem recorrer. Você está com medo, mas só existe algo a se fazer nesse momento de desespero. Sabe o que é? Parar. É parar e deixar Deus agir na sua vida. Sabe, o problema não é o ambiente onde você está. O problema é quem está nesse ambiente com você. Quem é que está nessa trajetória com você? Quem você está levando do seu lado? Quem está no seu barco contigo nesse momento difícil que você está atravessando? Jacó, ele teve que cansar. Depois de 700 quilômetros, ele teve que cansar. Quando ele cansou, se esvariu, perdeu as forças, as pernas ficou cansada. O cérebro quase derreteu de tanto ele pensar. Porque você sabe que pensar traz um estresse impressionante. Pensar cansa pra caramba. Principalmente quando você não sabe o que fazer, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Meu, como cansa você ficar ali perturbado, tentando achar uma saída, tentando achar uma resposta, tentando ver uma porta aberta e tudo trancada, tudo fechada. Então Jacó estava cansado. E a palavra diz lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10, que partiu pois Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma pedra daquele lugar e pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. O cansaço foi tão grande que ele podia ter pegado uma pele de animais,
Ele podia ter pegado a sua túnica, ele podia ter pegado a sua malha e colocado ali, para ele colocar a cabeça. Não, ele pegou logo uma pedra. Eu não sei se ele queria dormir, não sei se ele não queria dormir, mas a coisa mais difícil que existe num momento de cansaço é você colocar a cabeça numa pedra. E Jacó colocou a sua cabeça ali naquela pedra. Foi como se ele estivesse descansando. Foi como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais, não dá mais para mim continuar. E ele se deitou, e ele parou. E a palavra diz lá no livro de Gênesis 28:12: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Veja, às vezes a única coisa que nós precisamos fazer é realmente, como eu disse, é parar. É parar. E não importa o lugar que você tem que parar, é como eu estou dizendo para você, não importa o lugar que você está, não importa o lugar que você tem que parar, o que importa é quem vai estar com você ali naquele lugar, porque dependendo do lugar, você pode sim estar com a sua cabeça em cima de pedra, você pode sim estar vivendo perto de uivos, sabe, ameaçado de morte, você pode estar vivendo a situação mais difícil da sua vida. Mesmo assim, Deus, Ele vai falar com você nos momentos difíceis da nossa vida. A única coisa que às vezes nós precisamos é que Deus venha falar conosco. E naquele momento que ele parou, que ele deitou, ele sonhou, e ele sonhou, e não foi qualquer sonho, foi um sonho profético. Por quê? Porque ele sonhou com escadas que vinha da terra e ia subindo até os céus. E lá no finalzinho da escada, quem é que estava lá? Deus estava lá. O que Deus estava querendo mostrar para ele? O que Deus estava querendo dizer para ele quando ele parou para descansar? Ele quis dizer assim: olha, Jacó, você está cansado da caminhada, mas os céus, eles não param, os céus estão trabalhando, porque ele viu os anjos subindo e descendo, descendo e subindo, ou seja, levando as suas angústias e trazendo bênção, levando as suas tristezas, levando a sua fraqueza e trazendo forças para ele. E eu digo para você nessa noite: não adianta você se perturbar, não adianta você querer fazer com a força do seu braço, não adianta você querer correr, não adianta você se desesperar, não adianta, porque sozinho você não vai conseguir. A única coisa que você pode fazer realmente é parar, colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer: Deus, me dá a direção, me dá o rumo, me mostra o que eu posso fazer. Mas não é dizer isso de uma forma aleatória, dizer isso de qualquer jeito, não é. É realmente você parar no seu mundo, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ficar sozinho ali e ficar meditando. Deus, Ele vai falar com você. E Deus não mostrou para Jacó simplesmente que os céus não estavam parados. Ele estava cansado, estava fadigado, estava com medo, mas os anjos estavam trabalhando. Você não vê, mas quando você está em Cristo Jesus, os anjos trabalham por você. É como eu acabei de ler o Salmo 91, eles te sustentarão. Deus dará ordem aos seus anjos para que eles te sustentem em suas mãos, para que você não venha tropeçar com os seus pés em alguma pedra. Às vezes a impressão que nós temos, vem cá obreiro, então às vezes a impressão que você tem é que você vai tropeçar, você
você vai lá embaixo, mas Deus não deixa. Deus te levanta. Ele dá ordem aos seus anjos, para que os seus anjos acampem ao seu redor, para que mesmo que você tropece com o seu pé em alguma pedra, você não venha a cair. Você não vai cair. Jacó estava com medo. Jacó achava que era o fim dele. Deus não estava conseguindo falar com Jacó, porque ele estava apavorado. Deus também não consegue falar com ninguém que está apavorado, que está aflito, que está tentando resolver as suas situações com a força do seu braço, com o seu QI. Não adianta você ser advogado, ser médico, ser juiz, promotor. Título não significa nada para Deus. Eu já vi médicos chorando porque um familiar estava doente, desenganados pela medicina, e terem que buscar em Deus, terem que esperar em Deus. E Deus fez o milagre acontecer. Então a única coisa que o Espírito Santo me pede para dizer para você nessa noite é: confie em mim. Tenha calma, tenha paciência. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E uma coisa interessante, Deus não mostrou para Jacó um elevador, uma escada rolante. Não era elevador, era uma escada. Uma escada que começava lá do chão e subia até Deus. O que Deus estava querendo mostrar com isso? Jacó, a escada está aí, ó. A escada está aí, a escada que vai te conduzir até a mim está aí. Basta você a cada dia subir degraus por degrau, porque é assim que você cresce. Não adianta você querer crescer de uma hora para outra. Não adianta você querer arrebentar de hoje para amanhã, não. A nossa vida é assim, a vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que tem Deus é assim, ó. É a escada já está posta diante de você. A escada já está posta aqui da terra até o céu. E é só você ir subindo de degrau em degrau. Basta cada dia o seu mal, como a palavra diz. E você ir subindo, e você ir subindo, e você ir subindo em direção de Deus, e olhando para Deus, o autor e o consumador da sua fé, não dando ouvido aos barulhos que vão vir ao seu redor, as vozes tentando desanimar você, tentando roubar a sua fé, preferindo acreditar mais nas promessas do que naquilo que os homens falam, que você vai ver se você vai ou não vai chegar até Deus. Deus fez promessa para aquele homem. Deus disse assim para ele: olha, você está vendo a terra que você está deitado? É sua. Agora, a cabeça de Jacó podia ter ficado bulgada, né, meu? Não é verdade? Por quê, bicho? Porque o pai acabou de abençoar ele. O pai dele não abençoou ele. E assim que o pai dele abençoou, o que teve que acontecer? Ele teve que fugir. Mas o pai não tinha abençoado. Abençoou, mas ele teve que fugir. Existem bênçãos que Deus já tem programado para descer e ser derramado sobre as nossas vidas, mas até essas bênçãos chegar, é necessário que a gente fuja de tantas coisas. É necessário que nós venhamos suportar tantas coisas, mas aquele que perseverar até o fim, ele consegue ver as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Então persevere. A primeira coisa que Deus falou para Jacó foi assim: ó, Jacó, ei, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Ei, Jacó, você lembra de Abraão? Eu sou o Deus dele. Você conhece a história de Abraão? Você viu o quanto eu abençoei Abraão? Eu sou o Deus de Isaac. Isaac, teu pai, você viu o quanto eu abençoei Isaac?
o quanto eu guardei Isaac, quanto eu livrei Isaac, como eu fui com ele, e agora eu sou o seu Deus, Jacó. E hoje eu quero declarar que Ele também é o seu Deus. Ele faz questão de lembrar para nós de quem Ele foi Deus, dos homens que acreditaram nele, das vitórias que eles tiveram, para que a gente possa acreditar também naquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Então, olha aqui para mim, ainda bem que você cansou, ainda bem que você está cansado, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Por quê, bispo? Porque agora Deus Ele vai falar com você todos os dias de uma forma tremenda. Agora que você não tem para onde ir, agora que você não tem para onde correr, agora que você não sabe mais o que fazer, nossa, vai ser a melhor oportunidade para Deus trabalhar no seu coração. De repente você que está nos assistindo em casa, esse hospital seja o lugar mais perto de Deus que você vai estar. Esse fundo de poço, essa tristeza, essa angústia, essa bad, essa depressão, esse problema financeiro, esse problema no seu casamento, seja o lugar mais perto de Deus que você pode estar, porque Deus Ele está no fogo, na tempestade. Deus Ele está em meio a gritos, sussurros, lamentos. Deus está onde está o órfão, a viúva, o doente, o necessitado. E se você se encontra nessa noite com diversos problemas na sua vida, pode ter certeza que Deus está na sua vida. Deus está aí pertinho de você, e Ele está te dando a oportunidade de você descansar nele nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, e você vai dizer para Jesus que você está cansado de correr, de lutar pelo seu casamento, de lutar nessa empresa, nesse relacionamento. Você está cansado de lutar contra essa doença, esse mal que está afligindo a sua vida. Diga que você não tem força, que você precisa da ajuda dEle. Diga: vem me ajudar nessa noite, Senhor. Eu sei que você preferiu estar aqui nesse lugar porque você estava esperando ouvir uma palavra de Deus, e tudo aquilo que você precisava ouvir nessa noite, o Espírito Santo, Ele falou ao seu coração. Ele não deixou nada a desejar. E nesse momento Ele está dizendo: eu sou contigo. Você queria uma resposta? Você queria me ouvir falando com você, mesmo sem conhecer os seus problemas, os momentos difíceis que você está vivendo? O Espírito Santo, mesmo assim, Ele falou com você nessa noite. Então, se derrame diante do altar de Deus. Sabe aquele momento que você joga a toalha? Você não aguenta mais lutar, não aguenta mais sofrer, e você reconhece que é momento de você se render. Se renda, Jesus, nessa noite. Se renda, porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então se renda a Ele. Jesus, Ele veio libertar os cativos, os tristes de Sião, e Ele veio colocar óleo de gozo ao invés de tristeza,
vestes de louvores ao invés de espírito angustiados, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Jesus, Ele quer te fazer plantação dele, para que você dê frutos